Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula 12, a segunda aula da etapa 2. E como eu disse anteriormente, nessa aula nós trataremos especificamente do texto da Adélia Lerner, né, o livro dela, sobre a leitura infantil no processo de alfabetização. Lembrando que leitura e escrita caminham juntos, tá? Essa é a concepção de Soares, entre outros autores, e a Adélia Lerner vai trazer mais uma vez essa reflexão e essa compreensão. Então, qual é o objetivo dessa rota, dessa etapa? Nós estudaremos especificamente os capítulos 1 e 2 da Adélia Lerner, mas eu postei o livro completo, vocês fiquem à vontade. Nosso objetivo é compreender a leitura como prática social. O que isso lembra a vocês? Leitura e escrita como prática social. Lembra dos estudos da Klein? Não foi em vão. Aqui nós seguiremos firmes nessa concepção. Tem que estar enraigado em vocês, todo o pensamento de vocês para o processo de alfabetização, os planejamentos, a partir daqui, seja em minha disciplina ou em outra, vocês têm que trazer como base leitura e escrita como prática social, tá? Pensar em alfabetizar letrando, tá? Nós também vamos, a partir dos estudos da Adélia Lerner, refletir sobre o ensino tradicional da leitura, o que é real, o que acontece na escola, né? Inclusive, é o próprio título do texto dela, né? O real, o possível e o necessário. Nós vamos enfocar nessas três palavrinhas, tá? O que é real? O que acontece na escola? Mas o que é necessário? E entre o real e o necessário, o que é possível? Nós também vamos identificar as contribuições da Adélia Lerner para a alfabetização, reconhecer a importância de trabalhar com textos reais. Ah, mas todos os textos são reais? São, mas contextos que refletem a cultura do local em que vocês trabalham ou vão trabalhar ou que vivem. Tem que ser textos que tenham significado para aquelas crianças, para aquela comunidade. Então, textos reais aqui é nesse sentido, que não é nada forjado, específico para se fazer um trabalho, específico para ganhar uma nota, para elevar o IDEB, não. Vamos pensar nas crianças ou nos adultos, para quem for pensar na EJA, tá? Também, aqui muitas vezes eu vou focar criança, porque a Adélia Lerner vai falar especificamente da criança, mas quem gostaria de trabalhar com a EJA, né, ou que já trabalha com a EJA, também pode pensar nesse público específico. Entender o papel do professor como mediador. No capítulo 2, já estou dando spoiler aí para vocês. A Adélia Lerner vai focar especificamente nisso. Existe o real, existem as situações reais, existem o que é necessário para que o objeto de ensino não seja o código, mas formar leitores e escritores que garantam uma autonomia fora da escola, na sociedade, que entrem em espaços que antes não era aceito por eles ou imaginado por eles, por meio da leitura e da escrita, mas para que isso aconteça, o que é necessário? Mudança de postura do professor. Ah, mas o texto da Adélia Lerner é antigo, hoje não acontece isso. O professor não vê mais o estudante como uma tábula rasa, onde ele é o centro, onde só ele sabe tudo. Será que em nossas práticas nós temos que o tempo todo, pessoal, refletir sobre isso? É muito sério, tá? É muito sério. Em nossas práticas, no dia a dia, na correria, nas exigências, no excesso de trabalho burocrático, será que nós não deixamos esse professor, pesquisador, reflexivo de lado?
Colocamos, como o Vanderlei Geraldi vai falar, o livro debaixo do braço, o livro como uma tábua rasa, né? Aquele material pronto para garantir o meu IDEB. Não que o IDEB não seja importante, tá? Mas é a forma. Então, também vamos falar, e o tempo todo dessa mudança, e essa mudança do professor tem que refletir no planejamento de vocês. Por isso que eu comecei a aula, nossa aula ao vivo, com ando devagar porque já tive pressa. Vamos ter paciência, vamos ser mais reflexivos na elaboração desse planejamento. Lembrando que escrever é árduo, escrever é trabalho, é trabalhoso, não é dom. Então, você vai fazer um planejamento. Eu vou dar vários, né? Eu mostrei o nosso cronograma, vários momentos para isso. Pensou o planejamento na aula passada, deixei um esqueminha para vocês. Vamos ler a Adélia Lerner, voltar nesse protótipo, pensar se atende realmente a essa mudança de postura. E assim vamos seguindo. Nós temos ainda a entrega só dia 6 de junho, então tenham paciência, sejam reflexivos, pensem na formação de leitores, não em cumprir uma meta, tá? Então, na plataforma, vocês terão disponibilizado essa aula gravada, né? O livro da Adélia Lerner, e nós vamos trabalhar o capítulo 1 e 2, que é da página 17 a 52, mas fiquem à vontade para folhear, que não seja agora, que seja futuramente, mas que ele também vai servir para vocês como um embasamento teórico, prático, metodológico, muito rico, tá? Como material complementar, né? Estou gravando no dia 20. Ontem foi comemorado nacionalmente, né, nas escolas, né? É comemorado durante a semana anterior ou na posterior, o Dia do Índio. É um momento também para refletirmos, já que vamos trabalhar com leitura. Será que fazer roupinha de indígena, colocar a musiquinha, dizer que o Brasil foi descoberto, é a função do professor, é o que a escola pede. Mas o professor também tem que refletir sobre isso. E aí nós, como brasileiros, nortistas, conhecemos os povos indígenas do nosso território? Aí eu trouxe do Museu do Índio uma narrativa oral do povo Inã, tá? Que é o povo Carajá, Carajá-Xambeuá, o povo Apinagé, né? São narrativas ancestrais que o Museu do Índio faz uma gravação. Trouxe também um link para vocês acessarem ao Museu do Índio, para vocês terem contatos com outros materiais, porque foi uma dificuldade que eu senti. Eu sou paraense, né? Nasci, fui criada no Pará. Só cheguei ao Tocantins em 2011. E aí, quando, na época, cheguei a Araguaína, então fica... tem que comemorar o tema da festa da cidade, o aniversário do Tocantins, o indígena do Tocantins. Eu não tinha acesso a essas coisas. Eu não conhecia o povo Gavião, né, os Parcatg, Cauacatg, que era o pessoal da região de Marabá, da BR-222, né, os indígenas, e que eu tinha contato. Mas e aqui? Será que nós conhecemos? Então, né, para refletirmos sobre esse dia, eu trouxe esse material para vocês. Se vocês já conhecem ou se tiverem outros materiais, podem colocar no fórum. Vamos compartilhar, tá? Fiquem à vontade para os outros colegas. E eu não podia deixar, né, Ivone, pedir. Quando eu coloquei, Ivone,
o material sobre as narrativas orais do povo Inã, especificamente pensando no povo Carajá-Xambeuá, porque eu morei 10 anos em Araguaína, né? Então, nosso contato, né, enquanto professora, enquanto pesquisadora, era mais com o povo Inã, né? Aí, em Palmas, que eu já tenho contato com o povo Aquém. Aí eu falei, gente, eu não posso deixar o povo Aquém de lado. Então, eu trouxe, Ivone, e aí você também pode me passar, ou passar para os colegas, nós vamos divulgar mais materiais sobre o povo Aquém no Museu do Indígena. Eu não encontrei, mas encontrei um material de algumas da própria Unitins, coloquei lá para vocês conhecerem mais, né, a cultura do povo Aquém, que é o povo xerente. E também um material de uns missionários, né, que eles fizeram essa gravação, foi o que eu encontrei para nós nos aproximarmos mais do povo Aquém. Não encontrei nenhuma narrativa, mas eu sei que o grupo da Ivone vai trazer para a gente uma narrativa oral, e aí eu chamo a atenção de vocês, não é lenda, perdão, são narrativas ancestrais, tá? A cultura indígena, ela é oral, ela é passada, os textos, as histórias de geração em geração. Então, não é lenda. E aí, sobre o povo Inã, pensando no polo de Araguaína, de Colinas, porque, né, eu estava inserida mais nesses elementos culturais, eu trouxe para vocês duas narrativas. A narrativa do jacaré, do povo Inã, que é muito semelhante com o nosso paraense, da lenda do Boto, tá? Então, eu vou deixar aqui o spoiler para vocês acessarem, tá? Essa narrativa. E em Araguanã, né, no período das praias, tem uma narrativa do Cassimiro, ou Casimiro, que é o jacaré, né? Alguns falam Cassimiro ou Casimiro, que é o jacaré. E em conversa com o cacique Carajá Xambeuá, que faz parte, né? Vocês sabem que eu trabalho no conselho. Eu perguntei para ele, Robson, o Cassimiro tem alguma ligação com a narrativa de vocês do jacaré, né? Porque lá na história, parecido com o Boto, ele vai encantar as índias, né? As mulheres indígenas, vai trazer muitos peixes para elas quando elas vão à beira do rio Araguaia. E aí os indígenas ficam com ciúme, os homens, né? E aí armam uma cilada para matar esse jacaré. É tanto que os Carajá-Xambeuá não comem carne de jacaré, né? Tá tudo relacionado a essa tradição. E aí, com essa história do Cassimiro, que ele aparece, que é um jacaré enorme, que ele protege. Até coloquei aqui no roteiro, deixa eu ver se eu coloquei mesmo. Ele protege o rio, né? O rio Araguaia, se tinha alguma relação. Aí ele falou que não, tá? Não tem a ver, tá aqui, ó. Cassimiro ou Casimiro, porque quem vai contar, né, vai adaptar, né? É lá da praia de Araguanã, ele ficou conhecido como guardião dessa praia e aparece com frequência nas proximidades. Segundo relatos, né, ele demonstra ter um comportamento agressivo, mas é porque é um jacaré e ele protegeria ali o rio, né? E em 2024, essa história ganhou mais repercussão após a circulação de um vídeo, né? Apareceu um jacaré, e aí eles atrelaram esse aparecimento, né? Eles, assim, a população em geral, a narrativa, tá? Da história do Cassimiro. Não é uma lenda, mas também é uma narrativa local, né? E eu trago aqui, porque achei muito interessante essa relação com a história do jacaré no povo Inã, né? Mas, assim, não tem uma ligação direta, mas nós podemos até, né, hashtag fica a dica, trabalhar quem ali mora nas proximidades, é óbvio, mora nas proximidades, né? Trazer essa história para as crianças,
e ver se elas conhecem a história do Cassimiro ou já ouviram falar na história do jacaré relacionada ao povo Inã. E aí, a história do jacaré em si, do povo Inã, tá, está lá no vídeo do museu, tá? Que vocês terão acesso na plataforma. Agora, passando, vamos aqui para a nossa aula, para a Adélia Lerner. Só um momentinho, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. E aí coloquem, tá? Não é atividade. Quem puder compartilhar conhecimento pode colocar no fórum as histórias narrativas orais da cidade de vocês, referente ao polo, né, que é próximo a vocês. No geral, o Tocantins ele vai trazer, né, as histórias da Cobra Grande, tem em Marabá também, Cobra Grande ou Buiúna. Em Marabá, ela fica embaixo da ponte do Rio Tocantins, né? Segundo a história, a narrativa oral, tem a Porca de Bobs lá, que fica. Eu já morei na rua da Porca de Bobs, outrora. Né? Aí aqui no Tocantins, essas histórias, essas narrativas orais estarão mais relacionadas também ao rio, né? A própria relação com a natureza, as construções, né, das igrejas. Em Porto Nacional, a Boiúna, né, ou a Cobra Grande, está uma parte embaixo da igreja de Nossa Senhora das Mercês e a outra no rio, né, que vai banhar ali aquela cidade. Mas aí vocês vão trazendo mais, né, para a gente lá no nosso fórum, tá? Compartilhar com os colegas, compartilhar também com a professora. E a Ivone, né, vai trazer para a gente também mais narrativas orais relativa ao povo aquém. Quem melhor do que ela para falar do povo aquém? Psedi, Ivone, um abraço. Tá? Então, o povo aquém aqui, representado pela Ivone. Então, vamos para o nosso próximo passo. A leitura infantil no processo de alfabetização da Délia Lerner. E aqui nós vamos pensar no título do texto. Ler e escrever na escola. O real, o possível e o necessário. Pense, tá? Questão de prova. O que é real, o que é possível, o que é necessário. Questão também de formação do professor. E aí a primeira pergunta: como as crianças aprendem a ler? Na realidade de vocês, como as crianças aprendem a ler? Repetindo letras e sílabas, como nós aprendemos? Ou participando de situações reais de leitura? Aqui eu trago, né, um avô lendo para a neta essa representação, né, dessa imagem. Tá vendo que tem uma cabaninha, né? Tem todo um imaginário construído. E ao lado, não sei se vocês já ouviram falar na Coxa de Retalhos, né? Ela é de Cora Coralina, tem um conto sobre isso. Tem muitas comunidades que trabalham, né? Tem um trabalho das mulheres a partir dessa coxa de retalho, mas que cada pedacinho, cada quadradinho desse vai representar a identidade daquela família, ou a identidade daquela comunidade, e ela não é feita só por, né, ela não é produzida, não se costuram os retalhos sem haver uma relação com a memória, né? Então, para vocês pensarem nesses textos, né, e nessas situações reais de leitura, o que seria essas práticas sociais de leitura na escola? Essa da coxa de retalho, as professoras, né, um projeto, e aí cada atividade que foi realizado, né, pela criança foi costurado nessa coxa para se formar, né, esse manto aí com a representação da identidade de cada criança.
poderiam ser histórias, podem ser, ó, tá vendo que aí são desenhos, né, a partir do que elas ouviram, né? Então, vocês depois podem pesquisar também sobre isso. E a importância da oralidade. Ela é tão importante em casa quando ela chega na escola. Tá vendo o jeito que a menininha está? Vocês estão prestando atenção? Eu não coloquei à toa. Na escola, nós temos essa oportunidade. Tinha até uma outra imagem da menina deitada, né, no sofá com as pernas para cima e segurando o livro. Na escola, nós temos essa oportunidade, nós ficamos à vontade para ler como nós lemos em casa. Nós temos que sentar naquela cadeira, postura ereta, e agora é a hora da leitura. Óbvio que com as crianças geralmente faz a rodinha de leitura, tem o cantinho da leitura, mas o cantinho da leitura também nós temos que pensar nele. Lembra que eu falei que nós temos que pensar na mudança de postura? Esse cantinho da leitura é só para clássicos? Ou as minhas crianças têm a oportunidade de contar narrativas, de contar histórias que elas ouviram em casa, que elas ouviram pelos seus avós? Se eu tenho um indígena ou alguém de um quilombo, né? Algum estudante de um quilombo que está lá em minha sala de aula no centro urbano, ele tem a oportunidade de contar sobre a ancestralidade dele, as práticas de leitura dele. Então fica aqui a reflexão. E aí, no capítulo 1, ler e escrever na escola, o real, o possível, o necessário. Vamos ao texto? Eu paro essa apresentação para nós irmos ao texto da Adélia. Tem algumas páginas que são extremamente importantes para nós. Vou projetar aí para vocês, só um minuto. Internet não quer colaborar com a professora. Vou colocar mais uma vez. Gente, deixa eu tirar tudo. Botei. Vamos. Tem alguns trechos que são extremamente importantes. Agora apareceu, tá? Leiam o prefácio. Aqui, devido ao tempo, eu vou direto para o capítulo 1. Então, a Adélia já inicia falando da importância de ler e escrever. Ele é um desafio que transcende a alfabetização em sentido estrito. É um desafio que a escola enfrenta. Qual é esse desafio? O de incorporar todos os alunos à cultura do escrito. De conseguir que todos os seus ex-alunos tenham acesso, sejam membros plenos de uma comunidade de leitores. Esse é o primeiro desafio que ela nos coloca. Vocês já pensaram nisso? Nos seus futuros ex-alunos, ou nos seus ex-alunos ou ex-estudantes? Eles foram preparados, nós fomos preparados para acessar espaços culturalmente considerados superiores ou mais importantes do que os espaços que circulamos na nossa comunidade, em casa. Então, a Adélia vai dizer: participar da cultura escrita
supõe apropriar-se de uma tradição de leitura escrita, supõe assumir uma herança cultural que envolve o exercício de diversas operações com os textos e a colocação em ação de conhecimento sobre as relações entre esses textos, sobre seus autores, entre os próprios autores, entre o contexto. Isso aí é levantamento de conhecimentos prévios. Já já chegamos lá, no capítulo 2. Perdão. Agora, para concretizar o propósito de formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita, é necessário reconceitualizar o objeto de ensino. Então, o objeto de ensino deve ser pensado como práticas sociais de leitura escrita, não como um código que deve ser decifrado. É preciso levar a criança ou o adulto em processo de alfabetização e de aquisição desse código a refletir sobre a língua, sempre considerando o que ele trouxe de casa. Né? Então, é necessário, de acordo com Délia Lerner, fazer uma comunidade de leitores. Também é necessário uma comunidade de escritores que produzam seus próprios textos. Então agora eu vou ter que formar vários Fernando Sabinos da vida, eu vou formar algumas Cora Coralina. Não é sobre isso. É sobre compreender a necessidade de ler e escrever para as práticas sociais fora da escola. Não é aprender uma receita, fazer uma receita para a professora. Não tem sentido. Não é uma prática social. Não é fazer uma lista de compra para a professora. É fazer uma lista de compras com uma finalidade e um intuito social. Tá vendo a diferença? Esses escritores aqui não são escritores canônicos, famosos, não é isso. Mas pessoas, indivíduos, sujeitos críticos e ativos fora da escola. Tá? O necessário é fazer da escola um âmbito onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e vitais. Onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos, que são práticas vivas e vitais. Esse exemplo que eu passei para vocês. Para que eu vou escrever um bilhete? É para a professora? Para cumprir um objetivo, uma habilidade da BNCC? Ou para que eu saiba construir um bilhete com um fim específico e quando for solicitado fora da escola, eu saiba, eu tenha propriedade para aquilo. É diferente de eu escrever o bilhete por obrigação, por um cumprimento de um dever. Tá? O necessário é, em suma, preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem. Então, sintetizando, as palavras-chave, né? As palavras-chave desse capítulo, no que concerne ao necessário, que é necessário para ler e escrever na escola, ter uma tradição de leitura, ter e observar a herança cultural que essas crianças trazem de casa, pensar em práticas sociais de leitura e escrita, não fazer para a escola, mas fazer pensando, né? Aprender pensando na necessidade social fora da escola. É preciso formar comunidade de leitores, comunidade de escritores, pessoas, crianças aptas a produzirem um bilhete, a produzirem uma mensagem, a organizar oralmente e posteriormente, por escrito, um texto coerente e coeso, que tem início, meio e fim. Vocês já prestaram atenção que as crianças geralmente sabem contar uma história? Perfeitamente.
dentro, né, das suas habilidades de 2 anos, 3 aninhos de idade, que tem início, meio e fim. Quando ela vai escrever, ela tem dificuldade? Ela não consegue colocar isso no papel? Por quê? Porque a forma que ela foi alfabetizada foi para negar o que ela trouxe de casa e para dizer que ela não sabe. Então agora ela vai ter que aprender. E o objeto de ensino não vai ser mais ler e compreender. O objeto de ensino foi aprender o código, decodificar o código, memorizar o código. Aí ela não consegue transpor isso para a vida real. Tá? Então, o texto da Adélia Lerner também nos leva a essa reflexão. E o que seriam essas palavras-chave quando eu penso no que é real? E aí ela vai trazer para a gente. O que é real, então, na escola? Ela vai dizer que o real, né, o que acontece na escola, é a escolarização das práticas de leitura e escrita. O que é isso? É ler e escrever para o professor. Lembra lá do Galileu Leu? Ele lia, ficava receoso porque a professora ia brigar, ele ia ler, né, e os demais colegas também, para a professora avaliar. Ele não lia por prazer. Ele não lia para fluir, ele não lia para comunicar, para contar uma história para os colegas. Quando foi possível, né, ele teve essa permissão de contar uma história para seus colegas sobre sua cachorrinha, ele adquiriu a outra habilidade. Óbvio que ali, né, é uma ficção, mas na vida real também funciona assim. Qual foi a habilidade? Ele conseguiu decodificar, porque aquilo fez sentido para ele. Ele conseguiu ler, compreender, porque aquela história fazia sentido para ele. Então, o que a sociedade pede, e a Délia Lerner nos chama a atenção, que a sociedade pede, que a sociedade exige uma coisa do sujeito, a escola exige outra. E essa disparidade é que causam esses problemas de leitura, interpretação e escrita futuramente. Tá? Outro ponto que ela coloca ainda no que é real é essa necessidade de controle. Que necessidade de controle é essa que ela chama? De ter um tempo X, como o Galileu tinha que pensar rápido e ler rápido. Controlar o que eu trago para a leitura, sem deixar que as crianças interajam, ou os adultos, porque é algo externo, eu não vou ter controle, às vezes eu não vou conhecer. Aí isso pressupõe uma concepção, viu? Uma concepção de professor como detentor do saber. Ele precisa controlar o tempo todo. Eu não estou falando aqui de questão de agressividade, de silêncio, né? Como fazer silêncio, gente, numa turminha que tem energia? Se só o professor falar, eles não vão fazer silêncio. Eles precisam participar. E aí, esse é um movimento que a escola precisa fazer, que o professor precisa fazer. Aceitar que ele planejou lindamente, perfeitamente. Mas tem que ter espaço para ouvir. Tem que ter espaço para o novo. Outro ponto que a Adélia Lerner coloca como real na escola é a prática de leitura escrita mecânica. Então, eu vou produzir um texto, eu vou produzir um bilhete para ganhar 2 pontos na minha avaliação. Eu vou produzir uma lista de compras para a professora.
Entenderam? Na cabecinha deles, tem que ficar claro que ele está produzindo, ele está aprendendo a escrever ou a ler, né? Ou a criar uma lista de compras para a sua realidade, que a sociedade vai exigir isso dele. Não para a escola, não para cumprir um dever. Existe a diferença entre o que é feito na escola com uma função social, como os vários exemplos que eu trouxe para vocês, né, anteriormente, dos cartazes, de discutir com a turma, de elaborar um convite de forma coletiva para chamar a turminha ao lado, de preparar uma receita e convidar a turma ao lado, ou os pais, né, enfim, vai depender do projeto, para saborear essa receita. Isso aí é feito na escola. E existe o que é feito para a escola, que é quando eu tenho que criar um convite hipotético que não vai fazer sentido para mim, mas eu tenho que fazer para passar de ano. Eu tenho que fazer para garantir o IDEB. Aí vocês trouxeram, né, nos nossas outras discussões da etapa 1, como exemplo de ensinar a criança o que é pera, o que é maçã, se aqui ele conhece é manga e caju. Não que ele não vá conhecer o que é uma pera e uma maçã, mas deve-se partir da realidade da criança. Tá? E esse foco somente no IDEB, meta, aumentar índice, que é um problema da escola, tá? Que a Adélia Lerner vai trazer, que não é novidade para nós, mas nós precisamos refletir, pensar sobre isso. Né? Aí é que é a questão dos canônicos, né? O patrimônio de certos grupos sociais, ele se sobressai na escola, não é espaço para o que a comunidade produz. Isso também é o que é real. E é o que os textos, tanto da Magda Soares, da Kleiman, da Terzi e agora da Délia Lerner, vai chamar a nossa atenção. Aí eu chamo a atenção para vocês aqui, eu já falei sobre isso, sobre o controle da aprendizagem, vocês podem ler esse parágrafo aqui, começa no final da página 20. A responsabilidade social assumida pela escola gera uma forte necessidade de controle. A instituição necessita conhecer os resultados de seu funcionamento, necessita avaliar as aprendizagens. Essa necessidade, indubitavelmente legítima, costuma ter consequências indesejadas. Quais são elas? Como se tentar exercer um controle exaustivo sobre a aprendizagem da leitura. Se lê somente no marco de situações que permitem ao professor avaliar a compreensão ou a fluência, e essa leitura deve ser em voz alta. Como o mais acessível à avaliação é aquilo que pode se qualificar como correto e incorreto, a ortografia das palavras ocupa no ensino um lugar mais importante que os outros problemas mais complexos envolvidos nesse processo de escrita. Então, aqui é um ponto de reflexão, né? E aí, lembra lá, como nós já falamos, do Galileu Leu. Esse é o real da escola. Ler para ser avaliado. Mas o que é possível, então, diante de todos esses entraves? Primeiro, eu tenho que saber articular as necessidades da instituição com o meu objetivo primeiro, que é formar leitores e escritores. E para isso eu preciso gerar condições didáticas. Fazer antecipações, que aí é o levantamento de conhecimentos prévios.
discutir as diversas interpretações acerca daquilo que foi lido. O professor agora vai só escutar, se destoar muito, né, do que nós temos ali, ele não pode fazer inferência? Ele deve, mas tem que saber como fazer essas inferências. Eu vou trazer o texto do jacaré, do Cassimiro. Mas aí tem um aluninho que levantou a mão e vai falar sobre o boto. Eu não posso dizer para ele, não, tá errado. Agora, volta aqui, nós estamos falando só sobre o jacaré, só em relação ao Tocantins. Se você for falar do boto, você tem que pensar tem que ter alguma relação. Não funciona assim. Deve se escutar. E aí pode propor à turma qual a relação, né, na narrativa, na história do jacaré Cassimiro com a proteção dos rios e com o boto. Que mais histórias elas conhecem em relação à proteção da natureza, né? E assim o professor, a partir daquele momento, ele vai fazendo inferências e surgindo novos debates. E muita coisa vai aparecer. Depois, né, dessa discussão, dessas inferências, pode ir para o texto em si. E verificar se aquelas hipóteses que foram levantadas se conferem. Ou não, que é uma questão de intertextualidade do leitor. E aí entram as várias interpretações, os vários sentidos que um texto pode suscitar. E um texto não tem sentido único. É óbvio que quando nós pensamos numa produção textual, um conto, por exemplo, ele foi feito de alguém para alguém, ele tem muita intencionalidade. Mas quando ele chega ao leitor, quando o leitor toma posse, aquilo muitas vezes que o autor ou a autora pensaram vai fugir. Porque nós temos uma bagagem intercultural, uma bagagem linguística, memórias afetivas, memórias geracionais. Por que eu não vou considerar isso? As crianças também são leitoras. E aí, um outro problema que é apresentado é a concepção de leitura desse professor. Qual é a concepção de leitura que ele traz para a sala de aula? Qual a concepção de leitura? Não é que ele coloca da boca para fora, mas a sua prática reflete que concepção de leitura? É uma concepção pensando na mecânica da língua, mais mecanicista, né? Mais do beabá, saber ler para saber ler bem, pensando lá nos gregos, para falar bem. Ou é uma concepção relacionada às práticas sociais, mais próximas da interação? Uma concepção interacionista da linguagem, que vai considerar as várias formas de se ler. Tá? Então, aqui nessa página, o de vocês não vai estar arriscado, que é o final da página 21. Deem atenção também a esse trecho. Um outro ponto que a Adélia Lerner vai nos trazer é o de articular os propósitos didáticos com propósitos comunicativos, que façam sentido para o estudante, que tenham correspondência com a cultura dele, com as práticas sociais de leitura e escrita fora da sala de aula. E aí ela sugere projetos, né? Que esses projetos permitem essa inserção por um longo prazo
dessas práticas sociais na escola, quando eu penso nesses projetos, tá? E aí ela vai explicar aqui mais, vocês leiam direitinho sobre esses projetos. Bom, então, para fechar o capítulo 1, nós vimos o que é necessário, o que é real, que acontece na escola, e o que é possível para que o necessário aconteça. Então, é possível uma mudança de postura, de concepções. Não é? E como o professor pode mudar? Estudando, lendo, pesquisando, refletindo sobre a sua prática, trocando, né, ideias e discutindo com outros colegas de profissão que têm o seu mesmo perfil de leitor, escritor. Como eu vou exigir leitura do meu estudante se eu não leio? Se eu só leio o que é obrigatório. E o objetivo, então, deixa eu voltar para o nosso slide, é o de formar leitores. O que a Adélia vai, assim, sintetizando, né, o livro em si. Vou ver se já aparece para vocês. É o de formar leitores. Seriam esses caminhos? Garantir esse contato frequente com textos reais, e aí volto a dizer, esses textos reais aqui são textos que façam sentido para aquela comunidade. Ler para as crianças, a leitura feita pelo professor. Propor situações com propósito, ler para saber algo, né? A partir de determinado texto, vamos procurar outros. Vocês podem trazer outros textos, e aí entra, quando eu digo texto, não estou dizendo só o físico, o escrito, mas textos orais também. Incentivar a participação e a interpretação sem podar, dizer está errado, repete. Lembra do Galileu? Respeitar o nível de cada criança, respeitar as inferências, as conexões, as interpretações e criar um ambiente leitor. Leitor só se forma lendo, vivendo experiências de leitura que façam sentido. Vou só ampliar aqui. O próximo slide. E quais são, então, aqui, essas condições didáticas que vão garantir essa formação? Que ela vai falar sobre isso no capítulo 2. Entre as várias condições, está a de formarmos sujeitos críticos. E o professor tomar a leitura como objeto de ensino. Mas o que seria, então, tomar a leitura e a escrita como objeto de ensino? É propor situações que levem o estudante a compreender, a interpretar, a produzir sentidos
a partir da língua que nós falamos, que é a língua portuguesa. É propor e compreender que a nossa língua é múltipla. E aí o Bakhtin vai dizer que é heteróclita e multifacetada, porque nós somos sujeitos históricos. É considerar o que a criança ou o adulto traz de casa e a partir daí e desse momento de ação, reflexão da língua, a partir dos textos, sejam eles orais ou escritos, trazer outros textos ao longo do tempo. Não estou dizendo para abolir os clássicos, não estou dizendo que eles não têm que ter acesso, tem. Mas o ponto de partida é o que vai garantir um sujeito crítico, um sujeito que vai saber ler e compreender e conseguir realizar o que ele aprendeu na escola, fora da escola, quando eu passo a mudar a minha perspectiva enquanto professor. A compreender que a língua vai sofrer variações, mesmo que existem as normas, eles terão que ter acesso às normas. Mas no primeiro momento é necessário que haja esse movimento de escuta, de atividades que reflitam e que representem aquela comunidade. Tá? E aqui, durante todo o capítulo 2, o que vai acontecer? Ele é um capítulo realmente que vocês precisam ter acesso para refletirem. Ela vai trazer as discussões, né, da importância de vários modelos e também essa postura de professor, esse desafio que o professor enfrenta. E a necessidade de estar sempre em processo de pesquisa, em processo de reflexão, para garantir que a leitura na escola aconteça a partir de práticas sociais, de leitura e escrita. Lembram lá da Kleiman? A Délia Lerner, por que eu trouxe ela para vocês? Porque ela vai aproximar essa concepção de leitura do modelo, tanto no modelo de alfabetização e letramento proposto pela Magda Soares, como também do modelo ideológico de letramento proposto, né, por Street, e a Magda Soares trouxe essa discussão para nós. Tá? Então, nessa aula, vocês vão ler esses 2 capítulos, fazer as anotações e já refletindo sobre o material que vocês irão produzir. Não é para entregar, como eu disse no início. Tenham calma, esse é um momento de reflexão, de tematização da prática. Grande abraço, bons estudos e boa aula. Lembrem de colocar lá no nosso meio de comunicação, no nosso fórum geral, quais narrativas orais a comunidade que vocês estão inseridos, tem contato. Grande abraço e até a próxima aula.